Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a aula Avaliação em Currículo das habilidades chaves para o desenvolvimento infantil. Bom, gente, o que são habilidades chaves para o desenvolvimento, né? As habilidades chaves, elas são habilidades que abrem portas, chaves nesse sentido de abrir portas. Então, elas dão acesso a muitas outras habilidades, também conhecidas como habilidades cúspides. Elas dão acesso a muitas outras que sem elas a criança não alcançaria ou alcançaria de forma não na sua plenitude. Então é muito importante que a gente dê atenção para essas habilidades e que desenvolva bem essas habilidades. No módulo 5 nós falamos sobre algumas habilidades e agora nós vamos falar sobre muitas outras. E a importância de desenvolver, como avaliar, como observar esse ambiente, como propor atividades e tarefas para que a gente desenvolva elas bem, de forma consistente. Bom, gente, para entendermos melhor, vamos pensar na seguinte cena. Uma criança, ela está brincando num parquinho com seu caminhão, enchendo o caminhão de areia. Ali no parquinho tem gangorra, balanço, escorrega, e ele está lá. E de repente chega uma outra criança e fala: "Oi, eu sou o João." Ele responde: "Oi, eu sou o Felipe. Eu estou enchendo meu caminhão de areia." "Ah, que legal, eu também tenho um caminhão. Posso encher com você?" E rapidamente ele já pega a pá e começa a encher também. E o Felipe diz: "Eu estou levando para ali para construir uma casa." E aí eles levam o caminhão até onde o Felipe estava descarregando, descarrega e continua ali brincando e trocando o papel de ouvinte e falante. E de repente o João fala: Vamos colocar ele no balanço, no escorrega para ele escorregar?" E pega já o caminhão e coloca. E ele vai, escorrega e capota várias vezes. O Felipe fala: "Nossa, ele bateu o recorde, capotou 5 vezes." E o Felipe: "Que legal, vamos colocar." E o João fala: "Que legal, vamos colocar de novo." E assim eles vão brincando. De repente já estão eles mesmos já escorregando. Depois brincando de pique-pega e outras brincadeiras. E até que os pais falam: "João, Felipe, já está na hora de ir embora. Vamos embora, dá tchau pro amiguinho." E eles se despedem: "Tchau, até amanhã." E vão embora. E ali, mesmo que talvez nunca mais eles vão se ver, mas a gente vê uma amizade, uma relação de amizade momentânea, mas uma relação de amizade que foi construída. E para que isso aconteça, eles precisaram de quê? Eles precisaram de diversas habilidades. Bom, a gente vê aqui diversas habilidades necessárias para que aquilo ali acontecesse nessa plenitude. A criança, ela precisa ter as habilidades de motricidade fina desenvolvidas para pegar a pá, para encher o caminhão, para levar o caminhão até um lugar, para descarregar. Ele precisa das habilidades amplas, motricidade ampla desenvolvida para escorregar, para subir no escorrega, para brincar de pique-pega, correr, mudança de direção para não ser colado. Eles precisam das habilidades de linguagem bem desenvolvida, de formular frases, de falar sobre algo que ali está acontecendo, de propor uma outra brincadeira e conseguir se fazer compreendido, compreender o que o outro está falando e a partir do que o outro falar, ele falar também, ele fazer o papel de falante, então várias trocas de falante e ouvinte. Eles precisam ter essas habilidades sociais desenvolvidas de contato com outra criança, de permitir que a outra criança modifique a sua brincadeira e a partir daquela modificação você modificar também, então fazer essa troca. Então a gente vê aqui diversas habilidades cognitivas de causalidade, de sequenciação, as habilidades de resolução de problemas, muitas habilidades aqui desenvolvidas, que precisam estar bem desenvolvidas para que eles consigam estar colocando isso em prática. Então, olha a importância que nós vemos, né, aqui dessas habilidades. Essas habilidades que a gente vem falando ao longo desses módulos, como elas precisam estar bem desenvolvidas para que a criança consiga ter suas relações, vivenciar, experimentar. E dessa forma, nós falamos de diversas habilidades ao longo do curso. Vamos pensar aqui na habilidade motora de correr. Para a criança correr, ela precisa passar por diversas outras habilidades. Vamos começar lá de bebezinho. Ela precisa sustentar a cabeça, rastejar, sentar, engatinhar, ficar de pé, andar, até chegar em correr. Então todas essas habilidades elas são importantes e a gente pode e devemos
ter elas como marcadores para o nosso trabalho. Marcadores para que a gente possa intervir nessa criança, para que a gente possa propor as atividades para que a gente alcance essas habilidades. Então, por isso elas são habilidades chaves. Então, são habilidades que a gente vai estar focando nelas para o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, elas são habilidades que dão acesso a muitas outras habilidades. A criança, quando começa a rastejar, ela começa a chegar em lugares mais distantes, a alcançar outros lugares que antes ela não alcançava, que vai proporcionar um desenvolvimento muito maior para ela. Ela consegue pegar brinquedos que ela antes não conseguia pegar, pela distância ela consegue chegar em locais mais distantes, então sentir essa sensação de ter o seu corpo tocando no solo onde ela está rastejando. Ela, quando começa a sentar, ela tem uma visão horizontal e aí ela consegue ter uma análise do ambiente, do cenário muito maior. É uma visão bem diferente, né, da visão quando ela está deitada, que ela está olhando muito mais, né, em direção ao teto. Ela está com as mãos muito mais livres para estar manipulando os objetos. Ela está em uma posição muito melhor para articular, né, toda essa musculatura da fala. Então a gente vê que essas habilidades elas dão, né, esse acesso a muitas habilidades. Então, gente, vamos pensar no seguinte, vamos comparar com uma construção. A gente quer que essa criança chegue a um desenvolvimento muito grande. Então, se a gente quer uma construção, né, construir um edifício de 20, 30 andares, a gente tem que fazer uma base forte para isso. Se a gente fizer uma base para a construção de 4, 5 andares, chegou no sexto, no sétimo, vai desabar, não tem como passar. Então, se a gente quer que essa criança desenvolva o seu máximo potencial, a gente tem que desenvolver bem essas habilidades de base. Então, esse período ele é importantíssimo e precisa ser bem olhado e bem analisado. Outra questão importante é que o não desenvolvimento bom, né, com a total qualidade dessas habilidades vai gerar lacunas e que depois fica difícil de encontrar essas lacunas. Então, aí precisa da avaliação de um terapeuta, de uma intervenção terapêutica para que, né, ache exatamente onde estão as lacunas e desenvolva bem ali cada uma dessas habilidades que ficou em déficit lá atrás. Então, para o terapeuta, é muito importante, né, ter essa avaliação criteriosa dessas habilidades chaves. Porque a criança que tiver em atraso pode estar em atraso em uma habilidade, uma criança de 7 anos, pode estar em atraso em uma habilidade ali esperada para 4, 5 anos, mas muitas vezes está com lacunas também até anteriores e precisam ser analisadas através de avaliação para que possa estar verificando e sanando essas dificuldades em atraso. Bom, gente, depois dessa introdução, vamos verificar quais são essas habilidades chaves. Podemos verificar que são habilidades de todos os domínios e são habilidades que estão em todas as faixas etárias. E dessa forma, ela está em um documento chamado Habilidades Chaves para o Desenvolvimento Infantil. Esse documento funciona de duas formas. Bom, gente, como um currículo, ela mostra a sequência das habilidades que a criança precisa desenvolver em cada domínio, em cada uma desse grupo de habilidades. Permite planejar os objetivos de curto, de médio e de longo prazo. E também funciona como uma avaliação. Ela serve para registrar se a criança já realiza a habilidade, se realiza parcialmente, se ainda não realiza. E ainda a avaliação do ambiente, da funcionalidade. E a gente pode estar também ampliando esse olhar para o desenvolvimento dessa criança, não olhando apenas para se a criança alcançou essa habilidade, mas vocês vão verificar o quão importante é essa análise ampla, né, na atuação da criança, no desenvolvimento, na ação da criança. E aí vocês podem observar que nós temos o campo habilidade, onde a gente vai descrever qual é a habilidade, qual é a ação que a criança está fazendo. O campo idade, onde nós estaremos preenchendo com qual o momento que a criança alcançou essa habilidade. E aí a gente pode preencher esse campo em idade em meses ou ano, mês. Então uma criança com 14 meses, a gente pode preencher ali 14 meses ou 1 ano e 2 meses. Nós temos também o campo ambiente,
onde a gente está preenchendo aonde essa criança está realizando, como está esse ambiente, com quem a criança está realizando, diante de quais objetos, diante de quais pessoas, em quais momentos. É uma parte muito importante da nossa atuação. A funcionalidade, em que essa criança está aplicando essa habilidade, ou seja, para qual função a criança está agindo. E isso é muito importante também, porque a gente pode observar, a gente avaliando, fazendo essa análise bem ampla, a gente vai poder observar se a criança está, talvez, com um campo muito restrito, ele tem habilidade, mas está usando de forma muito restrita para uma ou duas coisas e outras coisas que poderia também estar usando essa habilidade e acaba não usando. E o campo observações, onde a gente vai estar fazendo toda essa análise da criança e verificando se tem algum sinal de alerta, se não tem sinal de alerta. A gente vai estar verificando a frequência que a criança utiliza essa habilidade ou não. Então, é uma análise bem ampla e esse documento ele vai ajudar muito vocês para essa avaliação e esse currículo da criança. Bom, gente, o preenchimento ele precisa ser bem criterioso, com uma análise bem estruturada, para a gente ter uma visão específica, né, da criança, porque a gente consiga observar bem de fato as crianças. E aí tem esse documento Instruções Gerais, que vai ajudar o preenchimento de cada um desses campos. A habilidade, a gente vai descrever a habilidade. Nessa coluna será descrita a habilidade que a gente pretende que a criança realize. E se vocês verificarem, vamos voltar agora no documento, vocês verificam que eu deixei algumas linhas sem preenchimento. Isso foi proposital para que vocês observem que não é somente essas habilidades. Se vocês pensarem em outras habilidades, pode estar incluindo. Dependendo da criança, talvez vai precisar quebrar uma habilidade em mais de uma. Então a gente pode incluir mais habilidades aqui, a depender das crianças, ou diminuir até a quantidade de habilidades a depender das crianças. Podemos pegar aqui como exemplo o andar. O andar, nós colocamos ficar em pé com apoio, ficar em pé sem apoio, andar com apoio, andar de forma independente, andar com mudança de direção. A gente pode quebrar algumas habilidades em mais de uma, a depender da criança. Por exemplo, essa aqui, andar com apoio, a gente pode colocar andar com apoio de algum objeto, andar com apoio do adulto, apoiando as mãos da criança à frente e dando essa direção. Então, o adulto andando de costas, de frente para a criança, com a mão para frente, a criança coloca a mão dele aqui e apoia e a gente vai andando. Então, tudo que a gente vai andando vai fazendo esse movimento aqui, a criança vem junto. Andar com apoio, a gente atrás da criança, com apoio ali na cintura da criança e ela dando os passinhos. Então a gente pode quebrar em diversas outras habilidades, a depender da criança, a depender da necessidade daquela criança, se é de mais suporte, se é de menos suporte, se ela está demorando mais um pouco para desenvolver a habilidade ou não. Então esse olhar a gente pode ter e devemos ter. A idade aqui não é quando é esperada essa habilidade, mas é quando a criança alcançou essa habilidade. Lá no outro documento a gente até pode colocar na frente aqui da habilidade se a criança quando é esperado, para ter um panorama já no próprio documento, quando era esperado e quando a criança alcançou. Mas a ideia aqui é que você coloque quando a criança alcançou essa habilidade, para que a gente saiba qual o momento, né, qual a idade dela no momento que ela alcançou. O ambiente, ele é muito importante que a gente faça uma boa avaliação dele também, porque ele vai fazer parte da intervenção. Então, aonde a habilidade pode aparecer? Então, ela pode aparecer em casa, na escola, na clínica, no parquinho. Em quais situações específicas, com pessoas, com adultos, com criança, realiza com ajuda, brincadeiras, na refeição, uma roda de história. Então são diversas situações que para uma habilidade ou para outra vai ser importante a gente estar analisando. Pensar em materiais necessários, então se ela utiliza nesse ambiente, se tem os brinquedos, os livros, os utensílios, os objetos do cotidiano para ela estar agindo.
E a funcionalidade. A gente vai pensar no porquê da habilidade. Qual a utilidade prática e que ela possibilita na vida da criança? E como preencher? Pergunte para si mesmo, para que essa habilidade serve? Relaciona ao desenvolvimento global, independência, comunicação, interação social, cognição. E a gente pode pensar em termos de impacto funcional na vida diária e no aprendizado dessa criança. Então a gente pode pensar aqui como exemplo, motricidade, andar sozinho. Ela amplia a exploração do ambiente, aumenta a independência. Então ela está usando essa... Aí aqui é a funcionalidade do andar. E aí a gente verifica se a criança está fazendo essa funcionalidade. Então, na hora de preencher lá, a gente vai estar pensando: para que a minha criança está utilizando esse andar? Para chegar até um objeto, para ir até pessoas. E aí a gente consegue observar se ela está usando na sua funcionalidade plena. Vamos supor que a criança ela não usa a habilidade para ir até pessoas. Ela só usa essa habilidade de locomoção para chegar a objetos, para chegar a itens do seu interesse. E aí nas outras habilidades a gente verifica, por exemplo, que a criança, nas habilidades lá de amizade, ela está em déficit. Nas habilidades de autorregulação ela está em déficit. Então a gente pode observar que ela tem habilidade motora, mas ela não está usando na sua funcionalidade plena de também chegar até pessoas, de estar próximo de pessoas, para brincar com pessoas, por um déficit social. Então, olha a importância da gente fazer essa análise completa. E aí, nas observações, a gente vai estar verificando tudo isso, todas essas questões importantes. Nível, ou seja, ela já adquiriu perfeitamente essa habilidade, ela está desenvolvendo, ela ainda não adquiriu. A frequência, se ela está com uma boa frequência. Espontaneidade, se faz sozinha em momentos de brincadeira sozinhos, ou só com ajuda, ou só com suporte. A qualidade, isso é muito importante também. Qual é a qualidade dessa habilidade? Ela faz, mas ela ainda tem uma qualidade muito ruim. Então a fala, quando a gente já espera ali que a fala seja mais compreensível, ela até fala, ela até forma frases de 2 palavras, mas a gente não consegue entender nada, a gente não consegue ter ali nem pelo menos 50%, 60% do entendimento do que ela está falando. Então a gente vai estar verificando isso também aqui. Quais são essas emoções que estão relacionadas, se ela age mais com muita irritabilidade, se ela age melhor, demonstra melhor essas habilidades quando ela está alegre, quando ela está triste. E as variações contextuais, como que é essa habilidade nos ambientes? Essa habilidade ela ocorre mais em um ambiente, menos em outro, ela ocorre mais na escola, não ocorre tanto em casa, ou ao contrário, ela ocorre em casa, ocorre na escola, mas em um ambiente novo a habilidade não ocorre nada, ou ocorre de uma forma muito pobre. Então a gente precisa estar tendo esse olhar bem atento. E se tem algum sinal de alerta, a habilidade já era para estar acontecendo e ainda não está acontecendo, já passou da janela ali que a gente espera que a habilidade ocorra. Isso a gente precisa estar notando também. Bom, gente, nós estávamos vendo a orientação geral e agora nós vamos para uma orientação por domínio. Essa orientação irá ajudar ainda mais vocês para a avaliação e para a montagem do currículo. Podemos observar que aqui nós temos algumas habilidades com a idade esperada, então cada uma daquelas habilidades que nós mostramos lá no documento Habilidades-Chave para o Desenvolvimento Infantil, por domínio, aqui nós temos ela selecionada aqui, a habilidade final, né, que a gente espera para cada uma daquelas, então sentar, engatear, andar, correr, pular na motricidade ampla, e a idade aqui esperada para elas. Bom, e na motricidade fina já não está a idade esperada, porque são várias habilidades ali dentro que já são essas habilidades também de soltar objetos, de pegar objetos, de manipular objetos. Então, na verdade, são várias habilidades ali que são habilidades de soltar, mas só que são, digamos assim, as habilidades se refinam mais, né? E já nas habilidades da motricidade ampla que eu coloquei a idade esperada, as habilidades anteriores são, na verdade, muitas vezes outras habilidades e não uma habilidade específica. Por exemplo, andar. O andar 12 meses.
Quando a criança começa a andar com 12 meses, ele normalmente vai estar andando ainda com muita dificuldade no equilíbrio, com os braços muitas vezes para cima, mas ele vai estar dando seus primeiros passos. E aí ele vai refinando essa habilidade. Quando a gente fez aqui no documento de habilidades chaves para desenvolvimento infantil, as habilidades anteriores ao andar ali não são um andar. É ficar em pé com apoio, ficar em pé sem apoio, andar com apoio, né? E aí até o andar. Por isso não foi colocado, né, nessas habilidades de motricidade fina a idade esperada. E nas de motricidade ampla a idade esperada. Então os outros domínios que também não tiverem com idade esperada é por conta dessa questão da refinação da habilidade, e na idade esperada, que está com a habilidade esperada, é porque aí a gente tem um marcador ali mais claro, mais, né, palpável. E aí, gente, voltando aqui agora para o documento, nós podemos observar que eu coloquei alguns pontos que são importantes para cada domínio, ou seja, no ambiente. O piso onde vai ocorrer essa habilidade é importante a gente estar salientando. Então, além daquelas instruções gerais, quando estiver pensando na motricidade ampla, pense onde está ocorrendo. Se a criança está se ela tem um piso plano, se ela está sendo exposta a pisos planos, com declive, com aclive, com degraus, terra, de grama, qual é um espaço amplo. Então, essas situações elas precisam ser também ser analisadas. E aí, se a criança lá no ambiente, a gente verificou, a criança está andando, por exemplo, mas ela só anda dentro de casa. Então é importante a gente ampliar, e aí na nossa intervenção, está dentro da nossa intervenção, a ampliação desse ambiente. Ela está com habilidade, ela está ok na habilidade, mas o ambiente está pobre, precisa de mais variedade no ambiente. Materiais, né? Importante aqui também nessa parte do ambiente, os materiais nessa motricidade ampla. Colchonete, tatame, brinquedos, cadeiras, almofadas. A funcionalidade, ampliar a independência e mobilidade, explorar o ambiente. Então, essas situações aqui é importante a gente estar analisando dentro da motricidade ampla. Se a criança está usando para essas funcionalidades, e aí a criança está usando lá para uma funcionalidade, mas não para outra. Então, a gente pode fazer uma intervenção para ampliar essa funcionalidade que ela está empregando a habilidade. E aí as observações. Distância percorrida, é importante a gente observar. Se sente cansada, parando e deitando, não querendo fazer mais um movimento. Tem crianças que podem apresentar isso, então a gente precisa observar. Demonstra interesse em ir até objetos mais distantes, velocidade do movimento. E aí a gente verifica aqui em todos os outros que tem essas dicas para vocês de ambiente, de funcionalidade e de observações. É mais um documento que vai ajudar muito vocês na avaliação e na montagem desse currículo. Bom, gente, e agora nós temos as instruções específicas por habilidade. Então, mais um documento que vai enriquecer ainda mais agora o olhar, a análise dessa avaliação e desse currículo. E nessas instruções a gente pode observar que são instruções para o ambiente, a funcionalidade e observações. Então agora um ambiente ainda mais criterioso, esse ambiente de cada habilidade, ainda mais criteriosa a funcionalidade e as observações. E a gente pode observar aqui, se atentar que nas observações nós temos aqui os sinais de alerta. É importante a gente ter esse olhar para os sinais de alerta, se a habilidade está ocorrendo, se não está ocorrendo, se já passou do período, se está muito pobre essa habilidade. A gente precisa estar atento a isso para que a gente possa fazer uma intervenção e seguir com passos ainda maiores, se precisa da terapia, se a criança que ainda não está na terapia, se a criança está na terapia está tendo ainda alguns déficits, se precisa de uma terapia ainda mais profissional, com outros profissionais junto. Então é muito importante essa análise bem criteriosa do desenvolvimento da criança. Bom, gente, essa foi a nossa aula, muito material. Estudem bastante esses materiais, coloquem em prática. É a prática que vai conseguir dar essa capacidade de ter um olhar cada vez mais criterioso para o ambiente, para a funcionalidade.
esse olhar mais criterioso para a qualidade da habilidade, se ela está realmente com uma qualidade muito boa, ou se está mais ou menos, ele até realiza, mas não é aquela qualidade que deveria, e aí se não está naquela qualidade que deveria, talvez seja fatores do ambiente, ou seja, o ambiente não está pobre, tem poucos lugares que ele está usando essa habilidade, é com poucas pessoas que ele realiza essa habilidade, então com isso ele não realiza tantas vezes durante o dia a habilidade, então ela não desenvolve tanto por conta disso. Então, esse olhar criterioso vai fazer toda a diferença no desenvolvimento das crianças. Até a próxima!